Poderoso, né? Entrega. Não, e como Deus está falando comigo sobre isso, assim, esses dias, né? Ele vai cercando a gente. Quando ele quer falar de algum assunto, ele vai cercando a gente, né? E tem um tempo a Cristal entrou aí. Seja bem-vinda, mana. E é muito bom a gente estar sempre atenta, sempre aberta, né? Aquilo que o senhor está falando, está mostrando, porque se ele está falando é porque tem um propósito, né? Tudo que o senhor faz tem um propósito, né? Uhum. É Vamos isso começar aí. fazendo uma oração? Vamos. Vamos? Você ora, Sintuca? Oro. Paizinho querido, muito obrigado por este momento, Senhor. Nós nos colocamos nas tuas mãos, Pai. Ó Deus, para que esse bate-papo, Senhor, seja uma interação sua conosco e com todos que estão ouvindo, Paizinho. Deus, que nós possamos compartilhar algo que o Senhor tem colocado nos nossos corações e que isso possa alcançar muitas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que ele seja o centro, né? Que ele seja o início e o fim de tudo, né? Sim. Então, Sintuca, quando eu peguei esse tema, né, de entrega genuína, o senhor estava me mostrando que muitas vezes a gente pode sim dizer que a gente entregou, que a gente confia, que a gente crê, que ele é tudo para nós, né? A gente pode ter uma retórica muito legal, muito bonita. Mas na hora que as situações apertam, se a gente não tiver essa fé realmente muito bem estruturada, muito enraizada em nós, a gente dá outros sinais, né? A gente acaba mostrando outras coisas. E então é importante a gente estar construindo isso no nosso dia a dia com o Senhor. Esse nível de fé inabalável não é fácil, cara. Não é uma coisa que você, hoje eu tenho fé assim 100%, aconteça o que acontecer, eu durmo tranquilo, né? Eu consigo estar nesse lugar de entregar realmente e nem ficar pensando mais naquilo, né? Não deixar aquilo tirar a minha paz. E aí o Senhor me deu aquelas palavras lá, né? Que eu compartilhei com você também. Uhum. Que a gente pode começar lendo aqui alguns versículos para a gente contextualizar, né? Por exemplo, Isso. lá em Salmo 9, versículo 10, que diz: Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Então é a gente ter esse entendimento mesmo, é a nossa mente estar alinhada com o nosso espírito, né? É aquilo que a gente Eu, proclama, aquilo que a gente fala, é o que a gente sente também, é o que a gente vive dentro de nós. eu achei interessante que ele começa com os que conhecem o seu nome, né? Então, implica em conhecer a Deus, conhecer a Cristo. E assim, como é que a gente conhece, né? É buscando. Por quê? Porque Deus é infinito, Ele é eterno, Ele é gigantesco, muito maior do que a gente pode imaginar, né? Então, quando a gente diz conhecer, é o conhecer e o prosseguir e conhecer, né? E quanto mais a gente conhece, mais fé a gente tem, né? E aí mais proteção a gente tem. Por quê? Porque a fé, ela nos protege, né? De tudo que a gente vê no mundo, de todas as notícias, de tudo que é ruim. A fé que a gente tem em Deus, né, que a gente vai adquirindo no conhecer e prosseguir em conhecer, é o que vai nos protegendo de tudo que a gente vê, porque a gente entende que Deus é que nos protege, né? Que Ele tem algo muito maior, que por mais que tudo de ruim que esteja acontecendo, de todas as situações, existe um bem maior por nós, né? Que é por nós. Exato. É isso, né, Cíntia? Essa construção diária que a gente precisa mesmo, né? Esse se achegar que o Senhor tem nos atraído para viver, né? Ele não quer que a gente veja Ele como um Deus poderoso, mas um Deus de longe. Um Deus que a gente conhece a palavra, mas a gente não ouve a voz, né? Então, Ele tem nos chamado para viver algo de perto, algo íntimo, algo profundo com Ele, né? Uhum. E essa entrega genuína. Por que é genuína?
né, de tudo na nossa vida, de tudo que leva o nosso nome. Por que a gente precisa chegar nesse lugar de fazer essa entrega profunda e genuína? Porque senão, quando a gente precisar exercer essa fé, ela não vai estar 100% construída dentro de nós, né? Ela não vai estar desenvolvida. Hoje o Senhor me trouxe uma palavra muito interessante que fala sobre a necessidade do tempo, né, da gente esperar com paciência o tempo do desenvolvimento da palavra dentro de nós. É como se fosse uma ruminação mesmo, né? A gente recebe aquela palavra e leva um tempo para ela germinar dentro da nossa vida e trazer as transformações necessárias. Né? Muitas vezes a gente enfrenta algumas lutas, algumas batalhas mesmo, né? Coisas que são mais fortes do que nós, muitas vezes. E enquanto essa fé ela não está desenvolvida da maneira certa ali, né? Não levou o tempo necessário para ela ser desenvolvida, a gente muitas vezes não consegue exercer essa fé inabalável, né? Que eu acredito que o Senhor tem para todos nós, que é o desejo do Senhor para todos nós. Mas às vezes leva um tempo para você aprender a confiar e descansar no Senhor, né? Às vezes o Senhor te dá oportunidades de passar por tribulações. Sim, oportunidades, né? Às vezes é estranho falar isso, né? Às vezes ele dá oportunidade de a gente viver situações difíceis, sim, nas quais a gente só tem como entregar a ele, a gente não pode fazer mais nada, né? Justamente para a gente aprender esse entregar, aprender na prática esse entregar. E aí ele te deixa sem nenhuma outra opção, sem nenhuma outra. Ai, não tenho com quem falar, não tenho com quem, para quem pedir ajuda, não tenho nenhum QI ali que possa intervir, mas você tem o Senhor, né? É nesse momento que você olha e fala: caramba, já fiz tudo que estava ao meu alcance, não consigo, não dou conta, né? Não consigo mais fazer nada. Que entra essa oportunidade de a gente exercer essa fé inabalável, que é entregar realmente, genuinamente, tudo da nossa vida, todos os nossos filhos, o nosso relacionamento, as nossas dificuldades, as nossas pendências, tudo que precisa acontecer. Né? E quando a gente chega nesse lugar de entregar genuinamente, o Senhor consegue agir. Né? Porque tem esse detalhe, né, Cíntia? Enquanto a gente não entrega genuinamente, o Senhor fica de mãos atadas. Né? O Senhor é um Deus de princípios. Ele não vai agir onde existe ansiedade. Ele não vai agir onde existe raiz de incredulidade. E aí ele fica ali, né, assistindo muitas vezes o nosso desespero, mas ele fala: meu filho ainda não aprendeu, minha filha ainda não aprendeu a confiar de verdade em mim. E aí ele dá mais uma oportunidade, muitas vezes, da gente aprender isso, né? A palavra de Deus diz que quem não vem pelo amor, né, pela essa entrega natural, vem pela dor, porque a dor também é uma forma de entrega, né? Quando você não tem a quem recorrer, nada que existe, né? Ninguém que existe pode te salvar dessa dor, pode salvar da situação que você está vivendo. Aí é um momento que você para e olha para Deus. Né? Então, muitas vezes, quando a gente não consegue, né, pelas vias naturais, pelo amor, pela entrega, pelo esse sentimento de gratidão e de entrega a Jesus, muitas vezes a gente tem que fazer essa entrega através da dor, né? Aí Deus permite que a gente passe, né, em frente a algumas dores, para a gente entender que Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Né? Com a porta aberta, com a porta fechada, na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, Ele continua sendo nosso Deus. E às vezes só a gente vivendo essas situações, a gente consegue enxergar isso, nesse nível, né? De cara, Ele foi Deus, Ele me sustentou. Eu estava ali no pior momento da minha vida, mas eu senti Ele ali comigo. Ele me guardando, Ele me sustentando, né? E é sempre bom a gente trazer à memória, né, Cíntia? Aquilo que a gente já viveu com o Senhor. É sempre bom, porque às vezes a gente esquece, a gente vive em tempos tão tranquilos, muitas vezes, que a gente esquece que o nosso Deus também é Deus para estar conosco no momento da tribulação, no momento que tudo parece que está de pernas para o ar, né? Mas muitas vezes é todo o cenário que o Senhor precisa para nos ensinar, para mostrar que Ele é quem está no controle. É para Ele que a gente precisa entregar todo o controle da nossa vida, né? Uhum. É isso mesmo, né? Então, assim,
É igual você estava falando, né? Que a gente tem que encarar, às vezes, situações difíceis, situações de dor, como uma oportunidade que Deus está nos dando de, oh, peraí, volta aqui para mim, vem para cá, né? Se achega aqui, porque eu tenho algo mais para você, né? E a gente não pode ter o costume também de só buscar a Deus nos momentos difíceis, né? Que Isso. muitas vezes o ser humano faz isso, de buscar a Deus só nos momentos difíceis, nos momentos de dor, de tristeza, né? Então, assim, eu acredito que muitos que não vieram pelo amor vão vir pela dor, mas que não seja uma constância, né? A gente só vir a Deus pela dor, mas que a gente encontre o amor verdadeiro em Deus, para que a gente siga Ele, se entregue totalmente, sempre por amor. Em todos os momentos, né, Cíntia? É deixar realmente o Senhor ser o centro da nossa vida, né? Quando a gente permite que Ele seja realmente o centro, Ele vai participar de tudo, Ele vai ser ali, né? Essa intimidade, essa, esse ser um só, né? Ser um só com o Senhor realmente permite que a gente viva todos os nossos momentos sempre ali, com o Senhor no centro. O Senhor sendo o nosso sustento, o Senhor trazendo força, o Senhor trazendo uma estratégia nova ali na hora que você, cara, você olha para os lados e fala, nossa, não tem mais o que fazer. E ele traz uma estratégia. Por quê? Porque existe uma intimidade. Você já reconhece a voz do Senhor. Você vai perceber os sinais que o Senhor vai te dar, né? Que passos você vai precisar dar. Porque você vai estar tão conectada nessa construção diária que você comentou, né, Cíntia? Essa construção de todos os dias, pai, meu coração hoje está assim, Deus. Chegar com essa sinceridade, né? Essa entrega realmente, né? De tudo, pai, meu coração tá em frangalhos, meu coração tá quebrado, eu tô cansada, eu tô sobrecarregada, eu tô assim, sabe? Desabafar, ter o coração sincero. Não querer mostrar que tá tudo bem quando por dentro não tá bem. O Senhor, Ele É, conhece nosso coração, né? E quando a gente consegue se achegar a Ele com esse coração sincero e totalmente rendido a Ele, Ele vem ajustar, Ele vem trazer uma porção maior de fé, ele traz uma porção maior de coragem. Ele vai identificar ali o que é que a gente precisa em cada novo dia, né? é. Para nos E a gente encher tem que daquilo que a gente precisa. E a gente tem que ter a consciência também de que eu me perdi aí. Eu tava pensando na hora que você tava falando, aí eu me perdi. Mas é isso, né? É a gente entender que nele a gente tem esse lugar, né? É um lugar de auxílio, é um lugar de força, é um lugar de celebração também, porque ele faz parte de todos os momentos. Ele é o centro, né? Então é a gente ter sempre esse coração sincero na presença do Senhor, né? Vai ter dia que vai ser muito difícil, mas você pode contar com Ele, você pode se achegar à presença dele, abrir o coração, rasgar o coração. Não só pode, como deve, né? Porque a palavra diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado, um coração realmente rendido a Ele. Então é muito bom que a gente tenha esse costume, esse hábito de se render, de se entregar, de abrir, de rasgar o coração mesmo, de chorar na presença de Deus, ou de agradecer por tudo também. Ele é o centro, é entender, é colocar o Senhor no lugar que ele precisa estar na nossa vida, né? É ali no primeiro lugar, é nesse primeiro lugar. E aí, Cintuca, você tem alguma coisa para falar aí? Não, vamos continuar que já tá passando o tempo. É porque eu queria ler um pouquinho do Salmo 25, que fala Então muito tá. disso, né? Que Davi viveu, né? De quando ele tava numa situação difícil mesmo, mas ele aprendeu, Davi aprendeu a entregar tanto os momentos de alegria quanto os momentos de tristeza, né? Para o Senhor. Ele construiu lá no secretinho mesmo, no secreto com o Pai, né? Onde ninguém via, ninguém sabia que Davi estava vivendo com o Senhor ali enquanto ele cuidava das ovelhas, né? Enquanto ele andava sozinho ali, ele estava construindo algo muito poderoso com Deus, né? O rei Davi. E lá no Salmo 25 diz isso: Ó Senhor, a ti entrego a minha vida. Confio em ti, meu Deus.
Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com a minha derrota. Quem confia em ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti ponho a minha esperança todo dia. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e do teu amor, que tens mostrado desde tempos antigos. Não te lembres dos pecados e da rebeldia da minha juventude. Lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. O Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam. Guia os humildes na justiça e ensina-lhes o caminho. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança e obedecem aos seus preceitos. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa os meus pecados, que são muitos. Quem são os que temem o Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem e lhes ensina a sua aliança. Então, olha só, olha que nível de entrega, olha que nível de intimidade que Davi conseguiu construir com o Senhor. Davi era um homem comum como nós, né? A gente também tem esse acesso, esse mesmo acesso que Davi construiu, que Davi trilhou ali. A gente tem acesso a esse Deus. O nosso Deus vivo, ele está todos os dias ali, ó, esperando de braços abertos para a gente se achegar e se entregar e construir algo íntimo, né, profundo, genuíno com ele. Eu lembrei do que eu ia falar. É porque, assim, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se conhece, né? Porque a palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quanto mais a gente se achega a Deus, quanto mais intimidade a gente tem com Ele, quanto mais a gente conhece o poder dEle, o nome dEle e Ele em si, né? Mais a gente conhece quem nós somos, o poder que nós temos, né? E aí, você falando sobre a história de Davi, veio bem a calhar. Por quê? Porque Davi, ele era lá um pastorzinho de ovelhas, que ninguém acreditava, que ninguém, né, podia imaginar que ele seria o novo rei. Mas ele, na intimidade com Deus, Deus forjando nele, e ele se conhecendo também, né? Porque quanto mais ele conhece a Deus, ele se conhece, ele descobriu o que ele poderia ser, né? Então, tanto que ele enfrentava leões e ursos e lobos para proteger as ovelhas, né? E no futuro ele enfrentou o gigante e depois se tornou o maior rei que a história já conheceu, né? O rei Davi. Ele conquistou muitas coisas no reinado dele. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. E como que ele descobriu quem ele era? Conhecendo a Deus. Né? Quanto mais Deus se revela a nós, porque nós buscamos a Ele, buscamos conhecê-lo, mais Ele nos revela a nós mesmos, né? Ou seja, mais a gente se conhece e mais a gente conhece o potencial que Deus nos criou para ter, onde nós podemos chegar, o que nós podemos fazer, né? Isso daí é muito poderoso. E as palavras que ele usa aqui mostram isso, né, Cíntia? Que a intimidade, ele conhecia esse Deus. Não era um Deus que ele tinha ouvido falar. É um Deus de caminhar, é um Deus de conhecer ali, intimidade, né? Ele sabe que ele é misericordioso, ele sabe do poder que ele tem, ele sabe que ele nunca o abandona. Então, quando a gente constrói esse caminho de intimidade com o Senhor, fica muito mais fácil para a gente fazer as entregas genuínas que a gente precisa. Porque Ele mesmo vai nos conduzir ali. Ele mesmo vai mostrar, olha, tá precisando, isso aqui eu tenho que tirar, isso aqui eu vou ter que ativar em você, porque você esqueceu que eu te fiz corajosa, que eu te fiz confiante mesmo, confiante em mim. E aí ele vai fazendo toda essa transformação que precisa acontecer, né, Cintuca? E aí a gente entrega o que precisa entregar, aí a gente consegue reconhecer o que é altar na nossa vida, porque às vezes a gente coloca em altares sentimentos, hábitos, pessoas da nossa vida, né? Às vezes um filho, um marido ali, né? Que você acaba colocando no altar, que você se preocupa demais, que você não consegue entregar, que você não consegue achar que Deus pode cuidar dele.
E aí você fica pensando nele, você lembra dele, aquilo te preocupa, aquilo te traz ansiedade, aquilo te traz medo, pavor, pânico, né? E por que que a nossa sociedade está vivendo tanto com tantos transtornos, né? Transtorno de pânico, é depressão, é ansiedade, é tanta coisa. Porque muitas vezes a gente, dentro da igreja, dentro da casa de Deus, até lendo a palavra de Deus, a gente não se permite ser realmente renovado por essa palavra. Ser transformado, né? E aí o Senhor fica de mãos atadas, porque você só deixa o Senhor chegar até um certo ponto, você só entrega até uma certa área. Aí, não, aqui é comigo, porque é meu filho, porque eu sei cuidar melhor, ou é meu marido, ou é meu relacionamento, o que quer que seja, que a gente tenta agarrar, que a gente Ô, tenta Bri, segurar, o Senhor não consegue e trabalhar, muitas, né? e muitas vezes isso não é consciente, né? É uma distração. Muitas vezes você Exatamente. está distraído com a correria, você está distraído com a ânsia de fazer tudo pelo seu filho, ou de fazer tudo no seu ministério, né? Você Isso. tá na ânsia de fazer mais, fazer melhor, mas você tá ali, ó, com o seu próprio braço, com a sua própria força. Você esqueceu que quem te fortalece, que quem pode te dar todo o apoio, toda a condição, né? Toda a sabedoria, todo o entendimento, toda a força para fazer da forma certa, para fazer, né, o melhor, vem de Deus. E aí o que, que acontece? Você está distraído em fazer, em fazer, em fazer e acontecer, tudo com a sua própria força, você vai ficando cansado, vai ficando Sobrecarrega. exaustado, sobrecarregado. Por quê? Porque você não está ligado, né, colado com quem te fornece toda a força, todo o poder, toda a sabedoria. Porque a palavra de Deus diz, né, que o fardo dele é leve. Como que o fardo dele é leve, gente? O fardo dele luta contra o mundo, o fardo dele luta contra toda distração, o fardo dele, né, é a perfeição. Como que o fardo dele é leve se traz a perfeição? Porque só com ele, né, só por meio dele o fardo se torna leve. Não é verdade? Exatamente. Só quando ele Sem consegue fazer essa troca, né, Cíntia? Só ele consegue fazer essa troca. Ele tira os nossos pesos e traz o fardo dele, que é leve, é suave, né? E é só quando a gente é está porque nesse lugar, dessa sintonia que você comentou, quando a gente está nesse lugar de rendição, de entrega, a gente consegue alcançar um nível de sintonia com o Pai. E aí, com essa sintonia, vem todo o resto, né? Quando a gente está ligado, está conectado, está em sintonia com ele não deixa o que não deve estar continuar. É nesse momento de entrega, de intimidade, de conexão com o Pai, que ele vai trazendo cada vez maior essa sintonia da gente com ele. E aí ele consegue limpar a nossa vida, ele consegue, né? Você está tão entregue, você está tão rendido, ele tem essa liberdade. Essa rendição traz a liberdade para ele retirar os pesos, retirar os altares que você acabou colocando ali distraidamente, inconscientemente, você acabou colocando altares, né, que estavam ocupando o lugar dele na sua vida. Porque quando você acredita, quando você está tão ansiosa por uma situação, você está tão assim, você está colocando a sua fé mais naquela situação, né? A ansiedade é isso. A ansiedade nada mais é do que uma raiz de incredulidade ali. Pode estar disfarçada por um monte de coisa, por sentimentos e hábitos até que parecem ser até bonitos. Mas é uma raiz de incredulidade que está ali por trás. E aí, como que o Senhor vai agir se tem incredulidade? Ele não age. O nosso Deus é um Deus de princípios. Ele é um Deus que sem fé você não consegue agradar a Ele. A palavra diz isso, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele segue os princípios dele. Como que Ele vai agir se você está cheio de incredulidade? Você está botando mais fé no problema do que no próprio Deus, né? E aí fica o quê? Fica desconectado, fica desintonizado. Nossa vida fica fora dessa sintonia tão preciosa, né? E aí a gente não consegue entregar, a gente não consegue confiar, a gente não consegue descansar de verdade no Pai. A gente pode até falar, mas nosso posicionamento, a nossa postura demonstra que a gente está cheio de ansiedade, está cheio de medo, está cheio de angústia, porque a gente não construiu isso com o Senhor lá no secreto, ainda, né?
E a gente tem que ter a ideia de que é um processo, né? Você construir essa intimidade com Deus, construir essa entrega total em Deus é um processo. Ela não é da noite para o dia, não. Hoje eu vou entregar tudo, então, e vou conhecer a Deus e ter essa intimidade. Ela é um processo. Por quê? Porque Deus vai te mostrando e Ele vai tirando as camadas de superproteção que você mesmo instala em você mesmo. Ele vai tirando com você as camadas de separação, né, que existe entre nós. Porque, afinal de contas, nós vivemos, né, todos esses anos da nossa vida aprendendo a se proteger, né, aprendendo a se fechar para o que nos machuca, para o que dói, e a gente acaba, na verdade, se fechando para tudo, inclusive para Deus, né? Então, até serem retiradas todas essas camadas, até a gente realmente alcançar essa intimidade com Deus, é um processo, e é um processo que não acaba nunca, né? Porque só vai acabar o dia que a gente chegar na eternidade. Então, assim, a gente tem que ter consciência disso, de que é um processo e que ele não acaba. Todos os dias Deus tem algo para retirar da nossa vida, até porque nós continuamos vivendo neste mundo. Então, todos os dias acontecem situações, acontecem coisas que ou nos ofendem, ou nos machucam, ou nos magoam, ou nos deixam apreensivos, né? Então, todos os dias nós temos camadas para serem retiradas, para que a gente se achegue mais a Deus e conheça mais a Deus. E você falou, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela vem como? Conhecer e conhecer a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, né, se entregar, conhecer e prosseguir. Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Então, não existe outro modo de você ter mais e mais fé. Então, não existe outro modo de você agradar a Deus. Uhum. Exatamente. Que bem, né, Santuca? Que bom que o Senhor está nos atraindo todos os dias, todos os dias. Se a gente estiver atenta, se a gente estiver antenada, a gente vai ouvir a voz do Senhor e a gente vai parar tudo. Porque nada é mais importante do que estarmos com Ele, né? E a gente vai parar tudo e a gente vai poder correr para os braços dele. E ali a gente se ajoelha, a gente se rende, a gente se abre, né? E o Senhor tem essa liberdade de vir trabalhar na nossa vida. Só Ele sabe. Só Ele sabe o que precisa ser ajustado, o que precisa ser retirado, o que precisa ser reativado, né? E aí a nossa fé é fortalecida, a gente começa a enxergar as coisas com uma maneira diferente, né? De uma maneira diferente. E a nossa fé, a nossa resposta começa a ser diferente às ofensas, por exemplo, né? Como você comentou, a nossa resposta é diferente, porque a gente sabe que existe um Deus que é maior do que aquilo ali, que está no controle e nada pode tirá-lo de lá, né? E aí ele vai alimentando a nossa vida, ele vai nos dando paciência, porque é preciso, nosso Deus é um Deus paciente. Ele tem paciência conosco, então ele vai nos ensinar sobre essa paciência também, né? Para que a gente possa viver cada processo diário com ele, sem desespero, sem ficar, ai meu Deus, não aguento mais, não, né? Não chega no fim nunca, né? Essa luta não acaba nunca, né? Muitas vezes a gente está assim e a gente pode se achegar ao Senhor desse jeito, a gente pode se achegar e ali a gente entrega e ali o Pai tem liberdade de retirar todos os pesos, né? E trazer o fardo dele, e trazer as novidades dele, uma palavra de renovo, uma palavra de força nova, uma estratégia nova. E aí a gente consegue continuar a nossa jornada, né? Mas Uma coisa que sem tem ele. me tocado, uma coisa que tem me tocado muito, assim, tem mexido muito comigo, que Deus revelou para você e você compartilhou conversas, é que a gente pode falhar em tudo, né? Menos na nossa vida com Deus. Isso daí tem mexido muito comigo. Quando eu vejo que, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho, meu Deus do céu, filho, que não... Aí eu penso, não, eu posso falhar com tudo, menos com Deus. Por quê? Porque quando eu não falho com Deus, Ele me fortalece, Ele reme o meu tempo, Ele me ajuda a não falhar nas outras coisas. Mas se Isso. eu procurar fazer tudo o que eu tenho para fazer, para por último, né, deixar aquele tempo lá para Deus, o que sobrou, o que restou, não é minha prioridade, não é, ou muitas vezes cheguei tão cansada no final do dia que
pulou, né? Pulei esse contato com Deus. Ou seja, falhei com ele. Né? Ele nunca falha comigo, mas eu tô falhando com ele. Então, assim, quando a gente chega nessa situação, a gente se sente muito angustiada. Por quê? Porque a gente se esforçou ao máximo, a gente fez tudo que a gente tinha que fazer, mas a gente não se sente saciada, a gente não se sente satisfeita e a gente se sente pesada, né? A gente se sente saturada, estressada. Por quê? Porque a gente não falhou com nada, mas a gente falhou com o que é mais importante para nossa história, que é a nossa fonte de vida, né? Que é o Exato. Pai. Então, isso daí, essa palavra que Deus te deu, ela tem mexido muito comigo. E eu tenho, assim, o tempo todo me lembrado disso. Que a gente pode falhar com tudo que tiver ao nosso redor, menos com Deus. Uhum. Porque senão a gente, consequentemente, vai estar falhando com a gente, falhando com todos ao nosso redor, né? Exatamente. Porque a gente não vai Deus ser já quem a vem gente me nasceu. mostrando muito. Isso, uma coisa que Deus já tem me mostrado há muito tempo, que quando a gente faz as coisas sem Ele, a gente faz da forma errada. Então, quando a gente prioriza Ele, não falhar com Ele, Ele nos ensina a fazer todo o resto da forma certa. E essa forma certa é a forma que Davi fazia, que o rei Davi fazia. É a forma ali com Deus, é a forma dele nos mostrando quem nós somos, como nós podemos, né, da melhor forma e não frustrar nem quem está ao nosso redor e muito menos a nós mesmos. Né? Mas só com Deus a gente alcança essa condição, né, de fazer da forma certa. E eu acho que já mais que ultrapassou o tempo aí. Então vamos fazer uma oração e que a gente possa viver isso na prática, né? Conseguir fazer essa entrega genuína de tudo e de todos que estão ao nosso redor, tudo que nós também, a gente conseguir se achegar com esse coração sincero todos os dias, dando essa liberdade que o Pai precisa, né? Dentro de nós e fora também, aquilo que tem nos traz angústia, ansiedade, agonia. E quando a gente faz essa entrega genuína mesmo, que é não ficar pensando naquilo, não ficar desesperado, não ficar tentando arranjar um planinho seu, do seu jeito, na sua força, para resolver, mas porque você aprendeu a entregar, né? Essa é a minha oração hoje, que a gente aprenda na prática a fazer essa entrega de tudo na nossa vida, das coisas boas, das coisas ruins, das coisas difíceis, das mágoas do passado, das feridas que a gente carrega, que a gente possa verdadeiramente encontrar essa liberdade na presença de Deus, de se entregar por completo, né, Sintuca? Vamos orar, então, para a gente finalizar? E quem chegou depois, se quiser ler lá, a gente falou hoje o Salmo 25. Se você puder ler, né, mostra muito o que a gente comentou aqui, né, de construir uma intimidade, vida diária de intimidade com o Senhor, para a gente conseguir ser quem a gente nasceu para ser mesmo, né? Então, vamos orar para o Senhor selar tudo isso? Em nome de Jesus. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra poderosa que você trouxe às nossas vidas hoje, Deus. Por cada um que precisava ouvir isso, Deus. Porque nós fomos muito ministrados, Deus, mas acreditamos que muitos outros também serão, Deus. Com a tua palavra, que é a verdade, que nos liberta, Deus. De tantas mentiras, de tantos pesos que a gente carrega, Deus. Sem precisar, Pai. Nós queremos te agradecer pela tua presença aqui nas nossas vidas e nessa live, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade de continuar fazendo aquilo que o Senhor apenas começou, Papai. Continua desconstruindo, Deus, tudo que precisa ser desconstruído dentro de nós, Deus. Para que o Senhor reconstrua, Pai, tudo aquilo que o Senhor nos criou verdadeiramente para viver contigo, Pai. Em sintonia, conectados contigo, Pai. Em nome de Jesus. Alcança cada vida, Deus. Em nome de Jesus, alcança cada coração, Deus, que está desesperado, muitas vezes, ansioso, agoniado, angustiado, Deus. Que esse coração consiga realmente se entregar ao Senhor, Pai. E que o Senhor possa trazer, Pai, a novidade de vida, o fortalecimento e o renovo que só o Senhor pode trazer sobre nós e sobre cada vida aqui presente, Pai. E cada vida que vai assistir depois também, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Deus. Sela com o teu sangue cada promessa, cada palavra tua, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Sintuca. Beijo, beijo. Por aceitar esse desafio aqui comigo. Um beijo, até terça. Terça que vem a gente está no seu perfil, né?
É, Um pode beijo, ser. Deus abençoe. Beijo, tchau. Beijo.